agora a gente bate papo então com o Fabiano Guedes, que é biólogo e está aqui. Fabiano, prazer te receber aqui de novo. Prazer de novo. Obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês. Fabiano, a gente vai falar hoje sobre a apiterapia, mas eu queria começar pedindo para você complementar. A gente não conseguiu falar tudo que você trouxe da última vez. O que ficou faltando que a gente pode explicar para as pessoas? Então, ficou faltando a gente falar um pouco sobre a ecologia das abelhas, a biologia das abelhas, como elas vivem. Explica um pouco para a gente, então. Quais são os membros da família das abelhas. Que ali ela estava falando sobre a abelha rainha. Como é que são essas questões? Isso muda de tipo de abelha para tipo de abelha? Então, as abelhas que trabalham em sociedade, geralmente elas têm o zangão, que é o macho, a rainha, que é a mãe de todos, e as operárias, que são as abelhas fêmeas, que vão fazer todo o trabalho na colmeia. Legal. Né? Então, o zangão, ele é o macho da família, né? Ele... Só tem um macho? Não, pode ter até 400 machos numa colmeia. Mas o que manda mesmo é o zangão? Não, na verdade ele não manda em nada, ele é um zero à esquerda. Só quem manda é a rainha. Essa sociedade é maravilhosa, né, gente? Só quem manda mesmo é a rainha. Não, na verdade nem a rainha manda. Quem que manda? Ninguém. Ninguém manda. Trabalha em equipe. Mesmo as operárias? Mesmo as operárias. A rainha, ela é a mãe de todos, ela deixa herança genética, ela é a mãe de todos, ela é maior que o zangão, então ela ganhou o nome de rainha porque nós demos, entendeu? Perfeito. Mas na verdade ela trabalha muito também, ela bota até 6.000 ovos por dia. Tá. Então, os ovos fecundados nascem abelhas fêmeas. Os ovos não fecundados nascem os machos, que são os zangões. Como é escolhida a próxima rainha? Como é que funciona isso na natureza? Então, quando a rainha está velha, botando poucos ovos, ou se ela já morreu, as operárias vão no berço de abelhas fêmeas e elegem 6 princesas. Dessas 6 princesas... Elas elegem por quê? A gente tem uma noção do porquê que elas escolhem essas 6? Então, porque elas Como elas escolhem 6? Elas elegem 6... para garantir o nascimento de um. Quaisquer 6? Não, mas aí elas elegem as que têm uma genética melhor e uma saúde melhor. Eu queria saber. Perfeito. Isso. Aí a rainha velha, se ela estiver na colmeia ainda, ela vai querer destruir o berço das princesas, porque ela não quer uma rival na mesma colmeia. Gente... Só que as operárias protegem as princesas até o nascimento. Coisa de mulher até na natureza, né? Aí a primeira princesa que nasce, ela desmancha o berço das outras, procura a rainha velha para expulsar ela da colmeia com a metade da família para perpetuar a espécie em outro lugar. Tá. E a princesa toma o lugar dela. O Ronaldo que falou, viu, que isso é coisa de mulher, que até na natureza é assim. Não sei se eu concordo, não. É claro que a gente suporta bem a concorrência. Depois disso, o que acontece? Então, aí depois disso, depois que ela nasceu, ela vai liberar o perfume para dizer que ela vai ser a nova mãe. Ela vai conhecer os corredores da colmeia, as irmãs. E com 7 dias de vida, de sol, sem vento, ela sai para fecundar com o zangão. Acontece numa altura de 30 metros. Ela libera um perfume e atrai os machos da colmeia dela e de outras, de 16 quilômetros de distância, também são atraídos para acasalar com a rainha. Só que quando eles chegam perto dela, ela aumenta a velocidade do voo para 150 km por hora. Uau! Para as filhas nascerem fortes e rápidas igual o pai para buscar alimentos na flor. Ah, porque daí ela também escolhe qual ela quer que seja, né? Isso, nesse caso é a fêmea que seleciona o macho. Legal. Né? Existem casos na natureza que o macho seleciona a fêmea, mas no caso das abelhas é a fêmea que seleciona o macho. Então Perfeito. Ela vai casar com um deles, ele Se ele morre... fosse de outra colmeia, o que acontece com ele? Eles vêm de qualquer colmeia, Ele também é bem faz. aceito. Tá. Ele só precisa ser forte e rápido. Tá. Então ele vai fecundar a rainha e vai morrer, porque ele vai deixar o aparelho reprodutor junto com a rainha. Ela fica tampada para ter genética só dele e não casar com outros. Tá. Então ela fica tampada com o aparelho reprodutor, mas ela descobre que está viúva, né? Aí ela volta na colmeia, viúva não pode casar de novo? Pode. Ela volta na colmeia, a operária tira o tampão que ele deixou e ela fecunda com outro. Ela volta lá a 30 metros de altura. Depois de quanto tempo? Em seguida. Ela volta, ela atende 9 da manhã às 2 da tarde para fazer esse processo. Uau! Para atingir até de 12 a 17 zangões mais ou menos. Como a natureza é interessante. Toda hora então ela volta e sobe de novo. Isso, ela estoca o sêmen deles. Né? Quer dizer, ele se mata à toa, né? Porque se ele soubesse disso, ele não se matava. Ele se mata para ela ter filhas com genética só somente dele. Mas aí a operária tira o tampão e ela vai casando com outros. Ela estoca o sêmen e volta para a colmeia e começa a botar os ovos e não para mais. 5 a 7 anos, uma rainha vive, né? Botando ovos dia e noite, sem dormir, sem parar. Tem uma preferência de quanto tempo de vida tem o zangão ou tanto faz? Então, o zangão, se ele casar com a rainha, ele nasce hoje, no dia seguinte ele já pode fecundar. Se ele casar, no dia seguinte já pode? Ele morre. Ele vai morrer no dia seguinte? Isso. Mas se ele não casar, se ele ficar para titio, ele vive até
80 dias, mais ou menos. O zangão vive até 80 dias, as operárias? As operárias, 2 meses, 60 dias, mais ou menos. E a rainha? A rainha de 5 a 7 anos. Por que essa diferença? Porque ela só come a geleia real, Sério, por causa da alimentação? por causa da alimentação. Gente, se a natureza nos deixou esse recado, isso significa muito. O que a gente come também fala muito sobre como a gente vai viver, não é? É, a gente é o que a gente come, né? Fantástico. O primeiro isso. médico que existiu já falava, né? Tá tudo na natureza, só a gente saber utilizar. Pois é. Né? Muito interessante essa história. Então, essa é a história da rainha, né? O zangão que você perguntou, quantos tem numa colmeia? Isso. Depende. Na primavera e no verão pode ter até 400 zangões numa colmeia, porque é época de flor, fartura de alimento. Outono e inverno, pouco alimento. Elas expulsam os machos da família para não dar despesa, porque o macho come muito e não trabalha, o zangão. Essas fêmeas são demais, né? E as operárias fazem todas as tarefas da colmeia, né? Todas as tarefas são feitas pelas operárias. Isso, a operária acaba de nascer, o corpo dela, as São glândulas... sempre fêmeas. São sempre fêmeas. As glândulas do corpo da operária ainda não estão preparadas para transformar os produtos que chegam das flores. Então ela faz o que dá para fazer, que é a faxina. Depois de faxineira, ela trabalha como enfermeira. Já começa a trabalhar uma glândula perto do cérebro que chama hipofaringiana, que produz a geleia real. Então ela vai alimentar a rainha e os filhotes com geleia real. Depois ela trabalha como abelha engenheira. Ela vai comer o mel. Para ela fazer 1 quilo de cera, ela precisa de 10 quilos de mel. Tá. Ela transforma em cera para construir os favos da colmeia. Depois de engenheira, ela trabalha como cientista. Ela vai transformar o néctar que as irmãs dela trazem das flores em mel. Química e fisicamente dentro do abdômen, do estômago dela, né? O papo melífico. Então, depois ela já regurgita como mel. Sensacional. E elas vivem em grupos de quantos? Como é que funciona isso? Então, mais ou menos, uma colmeia grande, né? Pode ter 80 mil a 150 mil abelhas. Uau! É. E aí vai girando, porque eu estou imaginando aqui que a rainha vai viver muito mais. Aquelas operárias morreram. Outras operárias vêm daquelas que a rainha já fecundou? Como é que funciona isso? Então, a rainha bota até 6 mil ovos por dia. Desses 6 mil ovos devem vingar 4 mil por dia, nascem 4 mil abelhas por dia. Então é o tempo inteiro morrendo e nascendo. O tempo todo morrendo abelha. Por dia morrem também mais ou menos 4 mil abelhas. Então a operária ela vai ficando mais velha, ela vai passando por essas tarefas de acordo com as glândulas que começam a trabalhar e param de trabalhar. É um período curto de vida, né? É curto, mas ainda depois de cientista, né, que transforma o néctar em mel, ela trabalha como policial que defende a colmeia. A abelha policial, ela fica mais na porta da colmeia tomando conta. Quando você vê uma abelha voando por aqui, né, às vezes atraída por um shampoo de mel, um perfume, ela pousa, você assopra. Agora, se você irrita uma colmeia de abelhas, aí as policiais vêm se defender, aí você tem que se distanciar. Aquilo que a gente vê de um monte que vem atrás são as policiais, geralmente Isso. as que vêm atrás. Tem que correr e ficar o mais longe possível. É verdade que você tem que se jogar na água se tiver possibilidade? Então, ficar parado Ou é isso é mito? fatal, pular na água é fatal, ela pode ficar 3 horas esperando você sair para respirar. 3 horas? O ideal é você correr e ficar o mais longe possível. Se não consegue correr, entra num carro, fecha os vidros. Que elas correm bastante, inclusive, Elas correm né? bastante. Uma professora com 30 alunos entra na sala de aula e se fecha. Né? Então, o ideal é ficar o mais distante possível. Nossa, incrível. Depois de policial, ela ainda trabalha como dançarina. Ela tem 4 tipos de dança que vão informar os 4 tipos de alimento que ela encontrou no Você campo. tá brincando? Não sabia de nada disso. Depois ela vira dançarina. Dançarina, porque é a única forma que ela tem para se comunicar. Ah, conta. Ela não fala, né? Então, para ela se comunicar, ela precisa fazer movimentos. Então, tiveram vários cientistas que ficaram em frente a algumas colmeias de vidro. Observando, foram denominando, né? Codificando toda essa movimentação delas. Então, eles pintavam as abelhas, seguiam as abelhas para ver que tipo de flor que estava indo, qual a distância, qual a quantidade de alimento que tinha no campo, qual a direção. E tudo isso eles conseguiram codificar com as danças. Cada tipo de dança informa cada tipo de alimento. Quantas vezes ela repete aquela mesma dança a cada 100 metros de distância que ela encontrou o alimento. Se ela repetir várias vezes, pode ser que ela tenha encontrado a 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, entendeu? Depois ela balança o abdômen no meio da dança, ela informa a quantidade do alimento. E para informar a direção, depois que ela termina a dança, isso tudo acontece no favo mesmo. Terminou a dança, ela sai em linha reta, norte, sul, leste, oeste, ela informa a direção.
Se a gente procurar na internet, a gente encontra imagens delas dançando? Encontra sim. Ai, vamos procurar depois, vou ver se a gente consegue mostrar elas dançando, gostei disso. E depois, por fim... Depois de abelha dançarina, aí ela trabalha como abelha campeira, que é a abelha que vai buscar alimentos nas flores, pólen, néctar, água no campo, né? Nos rios. E resina para fazer a própolis. Aí, quando ela sabe que ela está velhinha já, com 2 meses de vida, ela se afasta da colmeia e deixa para morrer bem longe, para não dar trabalho na colmeia. Gente, é uma vida intensa, apesar de serem só 2 meses, né? É intensa. E trabalho dia e noite, sem parar, né? Em compensação, o zangão não trabalha nunca. O zangão não trabalha, mas para dizer que ele não faz nada, ele faz uma coisa muito importante, que é treinamento de voo, musculação. Todos os dias ele sai para fazer musculação. Para poder estar preparado também, caso precise, no casamento, né? Com a rainha. Porque daí ele sabe que ele vai ter que correr muito, né? Vai ter que voar muito rápido. Fantástico, sensacional, amei. O que mais que você trouxe aqui, então? A gente falou do mel, a gente já falou um pouco dos benefícios do mel, mas já já a gente vai falar especificamente sobre esse tratamento alternativo. O que mais que a gente faltou a gente falar da outra vez? Já falamos da geleia real, do pólen, da própolis. Isso. Também já falamos, né? Só faltou a gente mostrar como é realizado o teste químico para saber se o mel é puro. Você tem o mel aí na sua casa? Quer saber se ele é puro ou não? Fabiano vai ensinar pra gente como fazer pra gente descobrir. Você mostra? Vamos lá? Vou mostrar. Por favor. De acordo com a minha professora, né, de pós-graduação, Lídia Barreto, ela também já deu uma entrevista sobre esse assunto, né? A gente coloca o mel, que você está desconfiado se ele é puro ou não, né? Se a pessoa misturou água, corante, açúcar, essência... Já não tá valendo. Ele forma o amido. Tá. Mel puro não tem amido. Então, a substância que a gente usa para saber se o alimento tem amido é o iodo a 2%. Tá. O iodo a 2%, quando entra em contato com o alimento que tem amido, ele reage com o amido e deixa o alimento preto na hora. Então, peraí, vamos lá. Recapitulando, peguei meu mel, coloco em algum lugar. Isso. Aqui a gente colocou o mel certo. Adulterado. E a gente vai colocar um de mentira e um de verdade. Aqui nós vamos colocar o mel que a abelha produziu. Mel, então, você pode ter comprado num lugar que você não sabe onde é. Isso. Não sabe se ele é bom mesmo. Na verdade, mel só pode ser chamado de mel que a abelha produziu. O que é isso aqui, então? O que o homem produziu não é mel. Ele produz isso como? Não passa nem perto. Agora, para você ver, olha a cor, como é Mas parecido. como que o homem produz isso? Então, ele mistura água, corante, açúcar, essência. Essas misturas todas ele faz com um pouquinho de mel. Agora você vai sentir o cheiro, você vai sentir a diferença. Olha, esse tem cheiro... Vamos lá. Me dá aqui, mistura e me dá. Vamos ver. Você vai me falar qual que tem cheiro de bala puxa-puxa, de açúcar. Ixi. Sente esse, vai sentir o outro, depois você responde. Tá. Agora você sente esse, olha a diferença. Esse aqui é meu. Isso, Já falei certo? Tá certo, tá certo. Esse é o mel que a abelha fez. Completamente diferente cheiro. É um alimento glicosado adulterado pelo homem. Nossa, eu vou aprender a sentir pelo cheiro agora, hein? Que é vendido como mel, né? Mas não é mel. Isso é crime, Não era pra Mas ser infelizmente vende bastante, né? Vende, às vezes as pessoas compram sem saber, enganadas. O gosto é parecido também? O gosto é tão diferente muito quanto... diferente, muito. Tem gosto de bala puxa-puxa e o mel, ele desce queimando, né? Então a gente coloca 3 gotas. De que mesmo? Iodo a 2%. 1, 2, 3. Mel de mentira. Caiu até a 4ª gotinha. Mais. E mel de verdade. 2, 3, 4. Vai Como ficar caiu igual. 4 ali também. Então a gente mistura. Quer misturar o seu? Quero. Aqui. Vou misturar o de verdade, obrigada. Isso. Olha, o meu já tá ficando preto. Olha a diferença. O meu continua com cor de mel, gente. Então, segundo a minha professora... o mel de verdade continua com cor de mel. Olha, ela mistura um pouco de água ainda, entendeu? Mas se você colocar o mel puro também, sem água, você também consegue fazer o teste químico. Puxa o seu assim, ó, só pra eles verem a diferença da cor, pra poder visualizar bem na TV. Ó o de verdade e de mentira. E se virar assim também, não dá pra ver melhor? Sensacional. Olha. Será que dá pra... Deu pra ver bem, Rô? Completamente diferente. Sensacional. Então quer dizer que esse mel foi adulterado. Você já sabe que o mel foi adulterado, não compre mais essa pessoa. Isso. Bom, geralmente esse tipo de mel que é adulterado, você não vai mais mesmo encontrar essa pessoa, porque geralmente não tem rótulo, não tem nada, né? Isso. Na rua.
Mas isso você encontra muito em supermercado também. O mel adulterado? Encontra. Vendido como mel. Existem muitas marcas boas nos supermercados, entendeu? Mas infelizmente também existe marca falsificada. Às vezes o proprietário compra sem saber também, né? Às vezes ele é enganado pelo CIF, entendeu? Que é o selo de fiscalização sanitária de alimentos. Aqui tem um selo de... Esse aqui é o que você comprou, que é o adulterado, é dessa marca aqui, é isso? Isso. A gente não vai mostrar, mas ele tem aqui também. Tem o CIF, que é de outro produtor, que ele usou esse CIF É uma farsa e adulterou, isso, gente. entendeu? Ele adulterou esse CIF, não é... Vou mostrar a marca, mas em casa você fica atento até quando tem o CIF. Quer dizer, o produtor desse CIF aqui, ele tem o mel dele de boa procedência, com qualidade, com higiene. Só que não pegaram tem nada o número a ver, do CIF ele não dele. tem nada a ver com essa pessoa Não. que fez a coisa errada. Eu cheguei a ligar lá e me informei. Ele existe mesmo. Eles falaram que já tiveram vários problemas com essa marca, que é vendido falsificado, né? Absurdo. Então, se você teve o seu teste e o mel ficou preto, Não é para usar esse você mel, né? pode levar onde comprou, pedir para trocar de marca ou devolver o dinheiro, porque é comprovado pela USP. Tem um manual de análise de mel, inclusive eu trouxe, só que não está aqui agora, mas Quem vendeu é obrigado. O manual de análise de mel da USP, ele comprova, né, que o teste químico com iodo... Tá certo. E quem vendeu é obrigado a te ressarcir, porque afinal de contas ele vendeu, mesmo que ele também tenha sido enganado, o mercado, por exemplo, ele te vendeu uma coisa que não é, né? Te vendeu um mel que não é mel, teria né? que saber antes, né? Pois é. Colocar Eu vou fazer na o prateleira. seguinte, eu vou para um intervalo e daqui a pouco a gente vai chamar aqui alguém que é responsável por resgate de abelhas, é isso? Isso. Então quer dizer que se eu encontrei uma colmeia de abelha ali onde eu moro, ou num terreno que de repente eu vou construir, esse terreno estava vazio, eu chego lá e vejo, eu posso entrar em contato com alguém para me auxiliar, é isso? Sim. Quero saber como é que ele se veste, como é que faz, se tem medo, se já foi picado daqui a pouquinho. E é lógico, a gente vai falar mais sobre apiterapia propriamente dita com o Fabiano Guedes, que é biólogo e está aqui. Não sai daí que eu já volto. E agora eu continuo batendo papo com o Fabiano Guedes, que é biólogo e está aqui. E ele trouxe para a gente aquele manual do controle de qualidade do mel que ele tinha dito, que é da USP e que contém esse teste, a validade desse teste que a gente fez aqui, né? Isso mesmo. Fantástico. Então, se fizer esse teste, vai saber se é ou não. Isso é real. Vou pedir para entrar aqui agora o José Ricardo, que faz resgate de abelha sem ferrão. Vem cá. Olha como ele está preparado para isso. Fica aqui no meio entre a gente, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado a todos aqui por estar presente. Como ela falou, meu nome é José Ricardo e eu crio abelhas sem ferrão. Você cria essas abelhas? Isso, eu tenho no sítio. Legal. Mas apesar de não ter ferrão, eu estou vendo você aí todo Sim, preparado. sim. Por quê? Porque eu vim auxiliar aqui o Fabiano, que apesar da importância das abelhas sem ferrão, a Apis mellifera, ela também tem a sua importância. Tá, mas quando você vai mexer na abelha sem ferrão, você precisa estar vestido assim também? Você precisa Por quê? estar vestido, porque elas ferroam e se você mexer no enxame uma questão de segurança. Tá, elas podem vir pra cima de você Isso. mesmo sem ferrão, né? Sim. Agora- Não, as sem ferrão não. Elas não vêm pra cima? Não, algumas elas são mais agressivas que outras. Aí varia da espécie. Porém, não necessita estar utilizando a roupa, o macacão. Fabiano, pra gente entender, a abelha sem ferrão não tem perigo? Explica isso pra gente, então. Então, a abelha sem ferrão, ela tem a mandíbula, que ela dá uma beliscadinha. Então, o meliponicultor, na hora de mexer com as abelhas sem ferrão, ele leva umas beliscadas. Isso acaba atrapalhando o trabalho que ele precisa realizar ali. Acaba incomodando. Então, ele pode vestir a roupa Pra facilitar para pra facilitar ele. para ele. Isso. Agora Nem você- todas as abelhas sem ferrão é necessário usar uma roupa dessa. Tem umas que são muito dóceis, nem pousam na gente, são muito mansinhas, entendeu? Agora, no seu dia a dia, você resgata também abelhas com ferrão. Com ferrão. Aí Como é que funciona isso? Por exemplo, se eu encontrar aonde eu moro, ou eu fui viajar, fiquei muito tempo fora, voltei de um terreno, um lugar que eu tenho, tá lá uma colmeia. O que eu devo fazer? Então, o primeiro passo é isolar a área. Tá. Deixar um enxame isolado, evitar a criança, né, o movimento de criança próximo em animais
e chamar uma pessoa que entenda. Uma pessoa que não entenda mexer com as abelhas é perigoso, porque elas podem se irritar, picar quem está passando próximo. As pessoas têm uma ideia, eu já vi várias pessoas falarem e fazerem isso, que é colocar fogo quando vem. Então, geralmente vizinho, né? Muita gente dá essa dica. Ah, vamos colocar fogo, joga fumaça, é muito fácil, joga veneno. Mas nessa brincadeira você pode irritar as abelhas e picar quem está próximo, pode até matar alguém. Então isola a área e chama um profissional. Tem o Centro de Controle de Zoonose, cada prefeitura tem o seu, muitos realizam esse serviço, só que infelizmente em muitos casos eles precisam exterminar as abelhas. E você pode recorrer também ao apicultor, que esteja oferecendo esse tipo de serviço. Vocês fazem isso? Você faz com ferrão, Eu trabalho né? com abelha com ferrão e ele trabalha com abelha sem ferrão, ele está aqui representando o SOS Abelhas, Resgate Abelhas Sem Ferrão. Como é que eu vou saber se a abelha que tem, que tem ali na minha casa ou ali perto da minha casa, se ela é com ferrão ou se ela é sem ferrão? Então, o ideal é isolar a área e chamar um profissional para identificar o que é, se é abelha com ferrão ou sem ferrão. Não vai querer você descobrir o que é, às vezes a gente vai chegar muito perto e pode se machucar, né? Isso. Pode deixar as abelhas irritadas, como você falou, né? Pode deixar irritadas. José, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu, José. Fica à vontade. Bom, eu vou pedir para agora a gente falar propriamente sobre o nosso tema que a gente gostaria de entender mais, que é a apiterapia. Explica pra gente o que é isso. A apiterapia é um tratamento complementar, tá, né, de doenças. A apiterapia ela já vem sendo usada há muito tempo. Desde diante de Cristo a gente tem registros, né, de pessoas que usavam as abelhas, os produtos das abelhas e até mesmo as picadas para tratar doenças, né? Tá. É um tratamento complementar que ainda precisa de muitos estudos científicos, né? Mas felizmente ele traz muitos resultados, né? Tem contraindicação? Tem contraindicação em alguns casos, né? Você falou que a gestante, por exemplo, não é legal fazer, né? Por exemplo, a apiterapia, a gente trabalha com todos os produtos das abelhas. Tá. Pólen, gelé real, mel, a própolis. Ah, isso, né? já é apiterapia? Já é apiterapia. Perfeito. Não precisa, né, necessariamente do ferrão da abelha. Não é isso? Não, porque a abelha ela é um inseto, né? Himenóptero, que está dentro do filo dos artrópodes, do reino animal, que os himenópteros eles estão desde 80 milhões de anos em relação com as plantas, principalmente as plantas que produzem flores, as angiospermas. Então elas se desenvolveram juntas, abelhas e plantas. No entanto que elas têm técnicas de uma atrair a outra. A planta atrai o polinizador, que é a abelha, né, e a abelha utiliza de tudo que a planta tem para se alimentar, para proteger a casa dela contra bactéria e fungo. Uhum. E também para polinizar as plantas e perpetuar as espécies que ela precisa para poder se alimentar. Então ela tira da natureza a matéria-prima que ela precisa e devolve em 3 vezes mais. Ela triplifica para a planta, né? Então o tratamento feito com mel, por exemplo, ele pode ser considerado apiterapia? Pode ser considerado apiterapia, o mel, o pólen, a própolis, porque vem tudo da natureza. A geleia real, como você falou, né? Isso, porque vem tudo das florestas. Cada vegetação tem proteção contra as doenças da região. Tá. Se você está aqui na Mata Atlântica, você come o mel e a própolis daqui, que a abelha buscou nessa vegetação, que já está aqui há milhões de anos, tem proteção contra bactéria e fungo, você vai proteger o seu corpo também, entendeu? O ideal é usar quanto de mel por dia? Todo mundo pode usar mel? Diabético com recomendação médica. Tá. Tem muitos casos de diabetes que o médico recomenda mel para fazer tratamento. Tá. Aqui na USP está o estudo mel da florada de Bracatinga, para tratar diabetes, né? Então, o diabético não pode, mas um adulto que pratica esporte pode comer até 3 colheres de mel por dia. E aí a gente tem algumas alternativas, né? O mel é delicioso, você pode substituir o mel no lugar do açúcar para adoçar alguns alimentos e você pode ter algumas ideias, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto, você pegar uma banana, um pouquinho de aveia e mel, isso é uma delícia, né? Você tá com vontade de comer um doce, mas não quer comer necessariamente o açúcar, você pode fazer uma preparação dessa, né? Pode sim. Você já está se tratando e está comendo algo bem gostoso. Porque o mel é açúcar simples também, né? Ele só tem glicose e frutose. Então, é um açúcar mais fácil do nosso corpo assimilar, trabalhar. E não tem tanta caloria assim, né? O mel tem? Tem muita? Bastante caloria. Mais que o açúcar normal, que o refinado? Olha, eu sei que 1 quilo de mel tem 1.300 e poucas calorias. Ah, então tem que tomar cuidado sim. 1 quilo de açúcar deve ter 600 e poucas calorias. Entendeu? Então ele é mais calórico que o açúcar. Isso é mais saudável, né? Ele é mais saudável e outra coisa, ele também ajuda no sono, né? Quando você tem um sono bom, você queima calorias. Então ele tem
essa vantagem também, né? A utilização da geleia real é como? Você tinha falado um pouquinho pra gente da última vez. Explica pra nós. Essa geleia real, ela geralmente vem com uma pazinha pequenininha. É ideal manipular ela sempre com a pazinha, né? Isso. É melhor do que colocar outro tipo de... Se você não for demorar com a pazinha aqui dentro, né, de plástico, de metal, não tem problema. Tá. No entanto que seja rápido, né? Eu vou abrir uma aqui pra gente ver. Uhum. Então, ela parece um leite moça, né? Ó. Ela vem com a pazinha. Aí essa pazinha dá mais ou menos metade de um caroço de feijão, que a pessoa vai usar embaixo da língua em jejum de manhã para prevenir de doenças, prevenir alguns problemas de saúde. O ideal é que ela seja utilizada em jejum, né? Isso. Tá. Agora, se for tratar algum problema de cartilagem, ajudar no tratamento, né? Complementar. Se for tratar diabetes, aí você pode comer até uma colher de café ou uma colher de chá. A colher ideal... Com recomendação. A ideal para todo dia de manhã é essa. É uma pazinha dessa aqui, quer ver? Ó, essa quantidade assim. Essa quantidade. Não é para exagerar. Debaixo da língua? Debaixo da língua, porque é um tecido que absorve mais rápido. Tá, perfeito. Entendeu? Então a geleia real... Eu já experimentei e não tem muito gosto de nada, né? Ela é bem forte. Eu não achei muito forte, hein? Tô usando Não? todo dia. É muito forte? É bem forte. Quer experimentar de novo? Gente, não, eu tô usando todo dia. Gente, eu vou... Ela é bem cítrica, não é? Você não ela acha? ela é um pouco cítrica. Ah, que bom que você não achou, porque tem muita achei. gente que acha que ela é muito forte e às vezes não quer nem tomar por causa do gosto. Eu achei que tem muito gosto, não? Toma de manhã, tranquilo. Mas então, nós não tem o gosto do mel, era isso que eu tava falando. Não tem o gosto do mel, viu, gente? Não tem nada a ver. Ela é um pouco cítrica, sim. É bem cítrica. Um pouquinho cítrica. E o pólen? Quer provar o pólen? Quero, o pólen eu não provei. Tá. Então, quer dizer, todos esses produtos vêm de plantas que já estão aqui na região. Como, gente? Então, você vai mastigar. O ideal é mastigar o pólen. A saliva entrar em contato com o pólen, porque ela tem enzimas que quebram a proteína do pólen. Tá? Se você colocar num suco, numa vitamina, num iogurte, é uma boa vai ideia. sair sem fazer efeito. Não adianta. Porque é a saliva que desmancha a proteína do pólen. Então você tem que usar ela direto na boca. Direto na boca. Tem uma colherzinha aí, gente? Arruma aí, por favor. Então, como são produtos que vêm das plantas, da natureza, você viaja para um outro país que tem uma vegetação diferente, para você se ambientar mais rápido naquele lugar, não estragar o passeio com doenças, você come mel e própolis, você se ambienta mais rápido naquela região. Boa ideia. Porque a abelha já buscou tudo de proteção que tem naquela vegetação. Agora, qual que é... Pode me entregar aqui, obrigada. Tá. Qual que é o momento de fazer o tratamento com o ferrão da abelha? Então, Conta pra gente. em muitos casos que a pessoa precisa fazer o tratamento de apiterapia complementar... Tudo isso? É forte o gosto? É forte? É forte. Ele é o único alimento que tem os 5 sabores, né? Salgado, doce, picante, você tinha falado isso. Que curioso. Azedo e cítrico. Tudo num só. Pode mastigar bastante. Cada bolinha dessa tem 10 milhões de grãos de pólen que a abelhinha carrega na patinha. Ele é mais forte? Ele é esquisito. É, né? A geleia real é feita de mel e pólen. A abelha faz, né? Prepara dentro de uma glândula que ela tem, chama A diferença é que pra mim essa daqui, se for debaixo da língua absorver, você não sente muita coisa, né? Essa que você tá mastigando, né? Mas ele dá muita energia, o pólen. Ele é ok, não é nem uma coisa horrorosa, nem uma coisa deliciosa, né? O que você acha do sabor dele? Bom, eu já acostumei, eu gosto do pólen, eu gosto. Você gosta? Gosto. Gosto de pólen, gosto de geleia real. Qual que é o jeito de usar o pólen? O pólen de manhã, pode ser uma colherzinha de chá, ou 2 até, né? Tá. Essa é uma colher de chá, né? Ou 2. Essa acho que é de uma café. antes do treino, uma depois do treino. Tá. E pra quem não treina? Pra quem não treina, só de manhã. O pólen ele dá muita energia, então é evitar de comer à noite. Tem gente que fica até com insônia. Gente, então pra grávida é uma boa, né? Porque dá um cansaço, a gestação. Então já usa ele de manhã, já vai render mais o dia, né? Ele é rico em proteínas também, né? Ele ajuda a formar o neném. Então, você estava me falando que a geleia real também é excelente pra gestante, né? Excelente, porque ela tem enzimas que ajudam a produzir hormônio. Né? Eu te cortei, você estava falando do ferrão. Isso, a gente estava falando em que o momento chegar na apiterapia que usa as abelhas, né? Os produtos, tem muitas pessoas que vão tratar já com apiterapia, já resolve o problema às vezes com pólen, com geleia real, com mel,
Às vezes não precisa chegar até as abelhas, Tá. né? Mas em casos mais avançados, tipo artrose, artrite, hérnia de disco, dor no nervo ciático, que mais? A geleia real e o pólen pode auxiliar também nessas doenças? Com certeza. Além de desintoxicar o corpo da pessoa, porque às vezes ela já fez quimioterapia, já fez outros tratamentos com remédios alopáticos, ela precisa desintoxicar para poder começar com as abelhas. Perfeito. Então o pólen serve como desintoxicante, a geleia real também, entendeu? Legal. Então chega até as abelhas num caso mais avançado, né, caso de câncer também. Geralmente as pessoas, quando procuram a apiterapia como tratamento complementar, elas já tentaram vários outros tratamentos e acabam chegando na apiterapia. Perfeito. Então na apiterapia, o que vai acontecer? A essência das abelhas, que muita gente conhece como veneno, não cura nada. Mas no momento que ela entra no corpo do ser humano, ela desmancha glóbulos vermelhos e vasos sanguíneos. Então ela estimula o sistema imunológico para vir trabalhar nesse ponto. Que eu vi que aquele dia que você explicou aqui no programa fica bem vermelho em volta, né? Fica bem vermelho em volta. E aquele tecido é rejuvenescido. Entendeu? Então, no caso de formação de cartilagem, líquido sinovial, produção de líquido sinovial, que dá lubrificação, né, das juntas. Crianças podem usar também. Criança também, mas Com indicação certa, com né? indicação com um terapeuta, né, acompanhado por um médico também. Perfeito. Pode usar. Quantas picadas podem ser dadas? Como é que funciona isso? Então, depende. Como que é feita a apiterapia? Quando chega até as abelhas, o paciente, primeiramente, a gente faz uma anamnese, procura ver todo o histórico desse paciente, a recomendação médica dele. Aí nós vamos fazer um teste com a essência das abelhas e ver se a pessoa tem alergia ou não. Se ela tiver, a gente tira o grau de alergia com a própria picada das abelhas. Dá pra fazer mesmo se a pessoa tiver alergia, então? Dá. Achei que não desse. Dá para fazer. Então, a dessensibilização do veneno já é o começo do tratamento, Tá. entendeu? Então, o apiterapeuta mais antigo que existe no Brasil, ele já falava, a apiterapia cura tudo, mas não cura todos. Então, vai depender muito do comportamento desse paciente, se ele vai seguir as recomendações médicas, se ele vai evitar alguns alimentos que fazem mal para a saúde, porque se a gente fizer tudo isso e o paciente não seguir a recomendação médica, aí não vai ter um bom resultado, né? Com certeza. Tem todo o acompanhamento, um Então, complemento, de fato. a né? mudança de alimentação e tal, né? Então, faz a primeira aplicação para saber se é alérgico ou não. E vamos aumentando as doses aos poucos. Sempre na terceira ou na quarta sessão, que geralmente uma sessão acontece uma vez por semana, na terceira ou na quarta, geralmente o paciente tem uma reação, ou febre, ou falta de ar, ou não dorme direito. Tudo bem? Isso é normal. Na terceira ou na quarta aplicação, na quarta sessão, Tá. né? Muitos desistem nessa hora. Né? Mas é uma sensação suportável? Ou é uma sensação... Como assim? É uma sensação suportável, é normal do corpo, ele está reconhecendo a essência das abelhas. Tá. Nesse Isso aconteceu momento. com você também? Aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas também que eu acompanho na apiterapia. Então muitos desistem nessa hora. Eu admiro muito quem continua depois Para o tratamento ter obstáculo, eficácia, né? geralmente são quantas sessões? Depende do caso, depende da pessoa, depende do estágio da doença, depende. Então, por exemplo, passou desse estágio da terceira sessão, nós vamos aumentando as doses de acordo com o caso ali, podendo chegar até 100 picadas, entendeu? Tem uma cliente que ela chega até 100, 120 picadas. Ela está tratando o quê? Ela tem problema no sistema linfático, E ela começou já a ver uma melhora? que é o linfoma de não-Hodgkin. Hoje ela não tem mais nada. Uau! E tem a E o manutenção depois disso, então? Tem a manutenção também. Vai continuar, mas com menos aplicações. Não com o mesmo número que a gente fazia antes. Então começa com poucas aplicações, poucas picadas, depois vai diminuindo de novo. Conforme a doença vai tendo uma melhora, aí vai diminuindo também as picadas. Bom, eu estou imaginando aqui uma pessoa que está fazendo um tratamento específico, e daí ela chega para o médico dela e fala, quero tentar este tratamento com o ferrão com as abelhas, né? Tem médicos que ainda desconhecem? O que você percebe? Tem muitos médicos que desconhecem, né? Muitos não acreditam, porque ainda faltam muitos estudos, né, para comprovar tudo isso. Mas a gente tem registro, né? E Você vê, né? acompanhamento, eu acompanho caso de câncer, né? Que o médico já falou, olha, o seu câncer está inativo.
E a pessoa não optou em fazer quimioterapia, ela quis fazer só tratamento natural. Então, além das abelhas também, existem outros meios, outros tratamentos complementares, né, como a caixa orgânica, como o visco, Que é plantas isso? medicinais. Plantas. É. O visco é uma planta medicinal. E aí faz o também que com ajuda ela? a combater o câncer. Faz como chá? Como é que faz? Não, o visco ele vem da Alemanha, É. em ampolas. Ah, eles extraem e colocam em ampolas. Pode ser colocado no soro, né? Via circulação sanguínea, né? Ou também pomadas ou gel. A natureza tem muita coisa, né? A natureza tem tudo, no né? No caso, meus pais, eles usam o gel de Viscom, só aqui no pulso, Por quê? para evitar ter problema de gripe, né? H1N1, tudo isso aí, Uma prevenção. com prevenção. Pensando na questão da prevenção, ajudaria alguma coisa se a gente tivesse maior acesso a esse tratamento especificamente com elas já? Olha, eu acredito que sim, depois que tivesse mais estudos, né, comprovando, né, para poder ser mais aceito também, né, eu acredito que a apiterapia seria um bom caminho, né? bom caminho. As pessoas têm medo ainda, só pra gente finalizar. Muitas pessoas têm medo de fazer apiterapia. Mas dói, né? Mas muitos depois acostumam. Tá, mas dói, não dói? Dói bastante. Mas Dói bastante, só ali no imagina momento, durante 1 ou 2 minutos, como se fosse uma injeção. Depois passa. Depois passa. Depois só dá um pouco de falta de ar lá pra terceira sessão. As pessoas, elas têm que ser insistentes no tratamento, pelo que eu entendi, Então, né? são essas pessoas que eu admiro, que continuam e que depois vê o resultado bom, né? São as que dão sequência ao tratamento. Vocês já avisam o que pode acontecer lá pra terceira, quarta sessão, né? Com certeza. Que é normal, na verdade, né? Isso. Tem um termo de responsabilidade também, né? Que a pessoa fica consciente de que se ela não seguir a alimentação recomendada do médico, né? Tudo que o médico pede direitinho, ela pode não ter um resultado bom. Tem que Então, deixar de comer alguma coisa quando faz esse tratamento? Olha, é bom evitar álcool, né? É bom evitar exercício físico um dia depois do tratamento, fritura, né? Todos os alimentos que hoje estão na lista, né? Que alimentos que fazem mal para a Que saúde. nenhum de nós deveríamos consumir, inclusive, né? Foi um prazer te receber aqui. Te convido para voltar de novo, lógico. Obrigada por tudo que você trouxe para nós, pela aula que você deu. Agradeço também ao José Ricardo que esteve aqui. E quem quiser entrar em contato com eles, tem o site www.apacame.org.br. Isso, a Apacame é a Associação de Apicultores do Estado de São Paulo, que fica aqui na Barra Funda, perto do Parque da Água Branca. Então, quem quiser mais informações até sobre tratamento, pode entrar em contato com vocês, né? Pode entrar em contato com a gente. Telefone 0 operadora 11 3862 2163 e 0 operadora 11 98840 4383. Quem quiser os produtos também, vocês podem indicar, né? Também, a gente indica. Obrigada, tá bom? viu? Obrigado. Foi um Prazer foi meu. aqui. Muito Parabéns obrigado. pela aula, amamos, viu? Parabéns Muito obrigada. pelo Davi também. Obrigada. Deu uma crescidinha. Depois da geleia real que eu tô usando, ele deu uma... Obrigada, viu? Tô maior. Muito obrigada. Obrigado. Mas tudo bem, né? Nem tá saudável, isso que importa, né? Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta.